Olá, eu sou a Kate. Minha irmã disse uma vez que eu era apenas um borrão. Do tipo que ninguém lembra. Do tipo que as pessoas recortam das fotos. Aí ela mandou o namorado me lembrar do meu lugar. Ele não me deu um tapa. Ele quebrou meu rosto contra um armário. E quando cheguei em casa sangrando, meus pais me disseram para não estragar o último ano dela. Mas eu não desapareci. Aprendi a me concentrar. E da próxima vez que me viram, não conseguiram desviar o olhar. Antes de começarmos, a que horas você está ouvindo e de onde? Deixe um comentário abaixo. Esta história não é sobre vingança. É sobre o que acontece quando o borrão entra em foco. Há um tipo de silêncio que não vem da paz. Vem do apagamento. Dia após dia, nome por nome, foto por foto. Essa era a minha vida na Columbia Falls High School. A maioria das pessoas nem me notava. Eu não sofria exatamente bullying. Também não era adorado. Eu era um silêncio conveniente. Os professores me chamavam de quieto, mas capaz. Certa vez, a conselheira me disse: Kate, você é como a água parada desta escola. O que eles não perceberam foi o quanto as águas paradas muitas vezes afogam as coisas. Eu andava pelos corredores como um fantasma com o qual as pessoas estavam acostumadas. Eu carregava minha câmera para todos os lugares, não porque quisesse capturar memórias, mas porque me sentia mais segura olhando a vida através do vidro. Eu sempre estive por trás, nunca na frente. E aí veio a Calista. Ela não era só popular, ela tinha curadoria. Todos ao redor dela pareciam um pouco mais iluminados, soavam um pouco mais inteligentes, riam um pouco mais alto. Não que ela me odiasse. Não. Calista me ignorou como se já tivesse decidido o meu valor, e todos os outros a seguiram. Naquela manhã, caminhando pela ala sul, eu a vi antes que ela me visse, desfilando com sua habitual multidão de admiradores. Suas vozes enchiam o corredor, agudas, ecoando pelos armários como uma música repetida. Ela é quem ganhou o prêmio estadual de matemática e a rainha do baile, ouvi um calouro sussurrar. Claro, é Calista Brown. Ela comanda este lugar. Nem um olhar para mim, nenhum vislumbre de reconhecimento. Mais tarde naquela tarde, fomos chamados ao ginásio para a assembleia de reconhecimento acadêmico. Sentei-me no meio do caminho, perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para desaparecer. Eles leram os nomes e bateram palmas educadamente. Então, ouviu-se a voz da diretora: também gostaríamos de agradecer a Calista Brown por suas contribuições ao grupo de debate, ao conselho estudantil e ao serviço comunitário. Ela se levantou como se tivesse nascido na hora, pegou o microfone, deu um sorriso largo e então disse: e para minha irmã Kate, obrigada por sempre me apoiar e por estragar metade da minha carreira no ensino médio. Ela é o borrão em todas as fotos de fundo. Risadas, não só das crianças, dos adultos, dos professores. Eu não me mexi. Minhas pernas congelaram. Minhas mãos se fecharam em volta da alça da minha bolsa fotográfica. O riso não morreu rápido. Ele se prolongou desajeitadamente, como se todos estivessem esperando por uma piada que já tivesse sido dita. Eu não estava mais no quarto. Eu tinha 8 anos de novo, me escondendo atrás da árvore de Natal porque Calista disse que meu vestido me fazia parecer vulgar. Mas dessa vez, eu não corri. Eu não chorei. Eu só a vi sair do palco, cumprimentando uma amiga, sem nem olhar na minha direção. Naquela noite, no jantar, pensei que talvez alguém tocasse no assunto, não para me desculpar, mas para reconhecer o ocorrido. Sentamos à mesa da cozinha. Minha mãe requentou o macarrão. Meu pai ficava mexendo no celular entre uma mordida e outra. Calista chegou atrasada, radiante com os próprios aplausos. Estou tão orgulhosa de você, querida, disse a mãe, tocando o pulso dela. Mas você estava engraçada hoje, não é? Acrescentou o pai, sorrindo. Você tem charme. Aquela piada sobre a sua irmã. Clássico. Pesquei. Clássico, ele repetiu, rindo. Você tinha o espaço. Não achei engraçado, eu disse baixinho. Calista revirou os olhos. Qual é, Kate? Não seja dramática. Fiquei envergonhada. Minha mãe suspirou. Querida,
Foi só uma brincadeira. Você é sensível demais às vezes. Abri a boca e fechei. As palavras me arranhavam a garganta, mas eu sabia que não chegariam a lugar nenhum. Levei meu prato para a pia, lavei-o, sequei-o e não disse nada. Ninguém me impediu. Mais tarde naquela noite, fiquei deitado na cama, olhando para o teto. A luz do corredor se infiltrava por baixo da minha porta como uma mentira. Lembrei-me de uma festa de aniversário anos atrás, quando completei 11 anos. Eles embrulharam um colar velho que Calista não queria mais e o chamaram de herança de família. Sorri e agradeci com sinceridade. Foi nesse mesmo ano que aprendi a desaparecer educadamente. Eu pensava que ficar quieto tornava as coisas mais fáceis, que de alguma forma mantinha a família unida. Mas talvez não contivesse nada. Talvez só me tornasse mais fácil de ignorar. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao treino de vôlei. Cedo demais. O vestiário ainda ecoava com o zumbido das luzes fluorescentes. Gostei do silêncio até não gostar mais, porque então ouvi passos, e não eram de nenhuma garota do time. Eram vozes pesadas, confiantes e profundas, casuais demais para aquele espaço. Parei no meio do caminho. Meus dedos agarraram a alça da minha bolsa novamente. Minhas costas pressionaram o armário de metal frio atrás de mim. Eu não conseguia respirar. Os passos não estavam apenas se aproximando. Eram deliberados, confiantes, altos demais para serem de qualquer garota do time de vôlei. Fiquei parado, com a respiração presa na garganta, esperando que eles se virassem, que talvez isso fosse algum acaso, e que entrassem no vestiário errado e rissem disso antes de irem embora. Mas então ouvi o barulho de algo metálico. Alguém havia chutado um banco. A porta rangeu e fechou-se novamente atrás deles. E eu sabia. Eu sabia antes mesmo de vê-los. A voz de Mason Jax cortou o ar, ríspida e presunçosa. Eu disse que ela chegaria cedo. Garota é uma criatura de hábitos. Ele foi seguido por outros dois. Ambos usavam moletons do time e o tipo de expressão que os garotos têm quando ninguém nunca lhes disse não. Um deles abriu uma garrafa de Gatorade e tomou um gole como se estivesse no intervalo, sem invadir o único lugar que eu ainda achava que era meu. Peguei minha mochila, tentando manter meus movimentos lentos e não ameaçadores. Talvez se eu não fizesse contato visual, eles se cansassem e fossem embora. Mas Mason se colocou na minha frente, bloqueando o caminho até a porta. Vai embora tão cedo? Seu sorriso era deliberado. Calista disse que você anda um pouco convencido ultimamente. Pensamos em te ajudar a ver o seu lugar. Não respondi. Não olhei para ele. Aquilo foi um erro. O garoto mais alto à sua esquerda bateu a palma da mão no armário ao lado da minha cabeça. Eu me encolhi com tanta força que meu ombro bateu no metal atrás de mim. Mason se aproximou. Você não pertence a este lugar, sussurrou, em voz baixa, quase entediada. E com certeza não pertence ao mundo dela. Finalmente levantei os olhos e, por um segundo, apenas um, pensei ter visto algo por trás da expressão dele. Incerteza? Não, apenas cálculo. Então aconteceu rápido. Ele agarrou meu pulso com força, não o suficiente para quebrar um osso, mas o suficiente para me dar uma descarga de pânico no braço. Tentei me soltar. Ele me empurrou. Minhas costas bateram no armário, e a quina do armário bateu no meu rosto logo acima do olho. A dor foi imediata, um branco ofuscante, seguido de calor. Algo quente deslizou pela minha têmpora. Toquei meu rosto e vi vermelho nos meus dedos. Eu não gritei. Nem arfei. Simplesmente caí no chão, o corpo se dobrando sobre si mesmo enquanto minhas pernas cederam. Minha visão ficou turva, com algo mais do que sangue. Eles estavam rindo. A porta bateu novamente enquanto eles fugiam pelos fundos. O tempo parou. Então, ele se arrastou. Eu não sabia quanto tempo fiquei ali sentado. Não sabia se tremia por causa dos ladrilhos frios ou do medo ainda preso no meu corpo como estática. Minha bochecha pulsava em sincronia com as batidas do meu coração. Eu não conseguia nem chorar. O próximo som que ouvi foi o de tênis, mais leve dessa vez, mais rápido. Então um suspiro. Kate. Sarah.
Ela largou a bolsa de ginástica, correu os últimos metros e se ajoelhou ao meu lado. O que aconteceu? Meu Deus, seu rosto. Ela estendeu a mão para pegar o celular, mas toquei seu braço delicadamente. Toalhas de papel, sussurrei, com a voz rouca. Só por favor. Ela não perguntou mais nada. Correu até a pia, molhou um punhado de toalhas de papel e as pressionou delicadamente contra meu rosto. O sangramento havia diminuído, mas o corte queimava como fogo. Mesmo assim, era o calor atrás dos meus olhos, o tipo de calor que vem da traição, não da dor, que doía mais. Alguém fez isso com você? Ela perguntou. Eu não respondi, porque o que eu deveria dizer? Sim, Calista mandou o namorado dela me lembrar que eu era descartável. Sim, 3 garotos entraram como se fossem donos do ar que eu respirava. Eu apenas a deixei segurar as toalhas na minha sobrancelha enquanto eu continuava respirando. Foi tudo o que eu consegui fazer. Mais tarde naquela noite, depois que a enfermeira limpou o ferimento e escreveu um relatório, depois que menti e disse a ela que escorreguei em um banco, fiquei deitado na cama olhando para o teto novamente. Mal registrei uma batida na minha porta. Então ela se abriu sem permissão. Calista entrou como se aquele fosse o quarto dela, como se não tivesse detonado uma bomba na minha vida há menos de 12 horas. Ela fechou a porta silenciosamente e encostou-se nela. Ouvi dizer que você está sendo dramático de novo, disse ela, de braços cruzados. Virei a cabeça levemente. O hematoma já estava se formando sob o corte. Meu olho incharia pela manhã. Você não vai estragar o meu último ano. Entendeu? A voz dela era calma, ensaiada. Eu não disse nada. Ela inclinou a cabeça. Você acha que isso é novidade? Acha que eu não sei como isso funciona? Você corre para alguém, chora um pouco e, de repente, eu sou a vilã. Não vai acontecer. Você não vai tirar isso de mim. Foi a primeira vez que a vi claramente, não como uma irmã, mas como algo mais frio, autopreservador. Ela saiu sem esperar por uma resposta, simplesmente se virou e saiu. Fiquei na cama, encolhida de lado, com uma mão agarrada à bainha do meu cobertor, não por conforto, apenas para sentir alguma coisa. O silêncio naquele momento doeu mais do que o armário. Porque eu soube naquele momento que ela o havia enviado. Não tinha sido por acaso. Ela queria ter certeza de que eu permanecesse onde eu pertencia, sob ela, invisível, útil quando necessário, silencioso quando não. Na manhã seguinte, vesti um moletom com capuz e óculos escuros, mesmo com o céu nublado. Contei para a mamãe que estava com enxaqueca. Ela mal levantou os olhos do tablet. Na escola, eu mantinha a cabeça baixa. Mas, ao entrar no corredor principal perto do auditório, eu os vi. Mason encostado nos armários como se nada o tivesse tocado. Calista ao lado dele, jogando o cabelo para trás enquanto ele sussurrava algo em seu ouvido. E eles riram. Riram como se nada tivesse acontecido. E foi nesse dia que parei de esperar que alguém me salvasse. Eles riram como se nada tivesse acontecido. E foi nesse dia que parei de ter esperança de que alguém me salvaria. No segundo tempo, a dor na minha bochecha havia se transformado numa pulsação que eu conseguia ignorar. A verdadeira dor, que pulsava mais fundo que os ossos, era saber que o riso deles ecoava mais alto que a verdade. Mesmo assim, quando Sarah me puxou para perto da escada entre as aulas, com a voz urgente e sussurrante, assenti. Vamos para a secretaria, disse ela. Agora mesmo. A sala do diretor Coleman cheirava a café velho e laminado velho. Sua gravata estava torta, e a maneira como ele se recostou na cadeira quando entramos me lembrou de alguém já se preparando para dispensar o que viria a seguir. Sarah foi a primeira a falar. Ela foi atacada no vestiário ontem. Ele ergueu uma sobrancelha e se virou para mim. Você foi a ferida? Assenti lentamente, com a boca seca. Você sabe quem era? Hesitei. Então disse os nomes claramente, embora minha voz mal saísse. Mason Jax e outros 2, Tyler e Ethan. Ele se inclinou levemente para a frente ao ouvir o nome de Mason. Mason Jax, o quarterback. Concordei novamente. Ele expirou pelo nariz. Tem certeza de que não está exagerando o que aconteceu? Às vezes, essas coisas são mal interpretadas.
Meu estômago se revirou. Lá estava. A dúvida. Não alta, mas inconfundível. Descrença educada disfarçada em tom administrativo. Ele a jogou contra os armários, Sara retrucou. Não há nada de errado nisso. Ele pigarreou e pegou o telefone. Deixe-me chamar sua irmã. Sara olhou para mim, com o maxilar cerrado. 2 minutos depois, Calista flutuou como se tivesse acabado de sair do palco de um concurso de beleza. Cabelo impecável, suéter coordenado, sorriso pronto. Diretor Coleman, disse ela docemente. Algo errado. Ele gesticulou para o assento ao meu lado. Recebemos uma acusação contra Mason J. Seus olhos se arregalaram, os lábios se abriram em um choque bem ensaiado. Mason. O quê? Que loucura. Ele estava comigo depois do treino ontem. Então ela se virou para mim, inclinando a cabeça. Você está bem, Kate? Você deve ter batido a cabeça mais forte do que eu pensava. Olhei para as minhas mãos, porque se eu olhasse para o rosto dela por muito tempo, tinha medo de finalmente gritar. Coleman olhou de um para o outro e fez uma pequena anotação em seu bloco de notas. Vou conversar com os meninos por enquanto. Kate, por favor, volte para a aula. Sara, obrigada. Saímos para o corredor. Sara parecia que ia dar um soco na parede. Ela está mentindo, disse ela. Eu sei, e ele vai deixar pra lá. Eu vi na cara dele. Eu sei, sussurrei novamente. Não falamos nada enquanto caminhávamos em direção à academia. Corri para o vestiário, não para me trocar, só para respirar. Mais tarde naquele dia, o treinador Arvin foi chamado. Eu sabia porque passei por ele perto da sala dos professores, e ele não me olhou nos olhos. Era ele quem sempre dizia: somos um time nesta escola. Ninguém fica para trás. Mas quando Coleman lhe perguntou sobre ter visto Mason no corredor perto do vestiário feminino, sua resposta foi curta e covarde. Não vi muita coisa, só algumas crianças. Não quero acusar a pessoa errada. Claro que não. Isso poderia atrapalhar o plano de jogo de sexta-noite. Naquela noite, no jantar, não disse uma palavra. Empurrei frango e arroz pelo prato até parecer que tinha comido alguma coisa. Aí a mamãe tocou no assunto como se estivesse falando de uma máquina de lavar louça com defeito. O diretor Coleman ligou. Ele disse que você está acusando Mason de algo muito sério. O pai nem levantou os olhos do prato. A mãe suspirou. A escola disse que não há provas. Talvez você só tenha entendido errado o que aconteceu. Apertei o garfo. Calista disse que o Mason saiu cedo. Ela nem sabia que você ainda estava no prédio. Olhei para ela então. Sério? Olhou. E isso faz sentido para você? Perguntei baixinho. Papai largou a faca com um tilintar. Não queremos colocar o futuro de Calista em risco por causa de um mal-entendido. Não vamos agravar as coisas. O futuro de Calista, não o meu ferimento, nem os hematomas se formando como um trovão lento sob a minha pele. Levantei-me sem dizer uma palavra, levei meu prato até a pia e subi as escadas. Fechei a porta do meu quarto silenciosamente e peguei meu caderno, aquele com páginas meio cheias de coisas que eu nunca disse em voz alta. Não escrevi muita coisa naquela noite, só uma linha. Talvez eu seja invisível. Talvez eles me queiram assim. Na manhã seguinte, fiquei olhando para a tela do meu computador por um longo tempo. Eu havia escrito um e-mail para a diretoria da escola na noite anterior, detalhando tudo e anexando uma foto que Sara havia tirado do meu rosto machucado antes do inchaço diminuir. Passei o dedo sobre a enviar e então apaguei. Em vez disso, abri um documento em branco e digitei uma nova frase. Foi o que aconteceu comigo. Ficou ali na tela, piscando para mim. Eu não sabia quem acreditaria em mim, mas sabia que o silêncio não era mais segurança. Esse pensamento permaneceu comigo na manhã seguinte, enquanto eu estava em frente ao meu armário, olhando fixamente para os livros didáticos desgastados que eu não tocava havia 2 dias. Eu não tinha contado a Sara sobre o e-mail não enviado. Não tinha contado a ninguém. Mas aquela frase, foi isso que aconteceu comigo, parecia um fósforo esperando a superfície certa para acender. No terceiro período, pedi para ir à biblioteca.
Disse à professora que precisava trocar um livro por uma redação. Ela assentiu, distraída, mal olhando para cima. Então, caminhei sozinha pelo longo corredor, com minha costela machucada pulsando a cada respiração. Dentro da biblioteca, tudo estava silencioso como sempre. A senhorita Garner, a bibliotecária, me cumprimentou com um aceno de cabeça. Eu não pretendia ficar muito tempo. Basta escolher um livro, fingir que está folheando e talvez respirar em um lugar que não exale medo ou falsa simpatia. Eu estava no corredor de não ficção, lá no fundo, quando os ouvi. 2 garotos rindo baixo e rápido atrás das estantes altas. Suas vozes eram ásperas, como se soubessem que não deveriam falar tão alto. Você teve sorte que o Mason não foi pego, disse um deles. Ele é um idiota fazendo isso perto da câmera do corredor. Fiquei paralisada. Meus dedos ainda estavam apoiados na lombada de um livro grosso sobre fotografia da vida selvagem. Sério, bufou o outro garoto. O cara podia ter esperado até depois da aula, mas não, ele tinha que se exibir na frente de uma câmera. Eu não respirava. A câmera do corredor. Eu sabia a que se referiam. Estava bem em frente ao vestiário feminino, instalada logo acima da saída lateral por onde elas tinham fugido. Eu já tinha passado por baixo dela centenas de vezes, sem pensar 2 vezes. Agora meu coração batia forte contra as costelas. Esperei até que eles fossem embora, suas vozes sumindo em direção ao caixa, antes de lentamente sair da fila. Devolvi o livro, acenei para a senhorita Garner e caminhei calmamente, esperava eu, de volta para a aula. Mas dentro de mim, tudo zumbia. Mais tarde naquela noite, depois que o jantar já tinha sido feito, mas não terminado, e Calista tinha saído, em algum grupo de estudos na casa de Mason, é claro, abri a velha gaveta de madeira da minha mesa e comecei a procurar um pendrive para salvar o rascunho do meu testemunho. Encontrei um pequeno, vermelho, com as bordas descascando. A etiqueta dizia formatura do 6º ano. Curioso, conectei-o ao meu laptop. Uma única foto apareceu. Era Calista em seu vestido branco, cabelo cacheado, sorriso pronto para a câmera. Eu estava ao fundo, o que não era surpresa, meio cortada pelo ombro de alguém. Apenas um pedacinho de mim, meu cabelo e minha expressão insegura. Mas não foi isso que me impediu. Foi o rosto de Calista. Ela não estava sorrindo apenas para a câmera. Ela sorria através dela, e seus olhos não estavam procurando por mim ou por ninguém. Eles estavam fixados na lente com algo frio, quase calculista, como se ela soubesse que aquela imagem seria impressa, emoldurada e pendurada no corredor. Ela era dona daquele espaço, tanto naquela época quanto hoje. Recostei-me na cadeira, com a foto ainda aberta. Durante todo esse tempo, eu pensei que a piada na assembleia fosse apenas isso, uma tentativa cruel de humor. Mas não era uma piada. Era uma confissão que levei anos para fazer. É assim que ela sempre me viu, murmurei. Não como uma irmã, não como uma ameaça, apenas uma reflexão tardia. Imprimi a foto e a coloquei no bolso da frente da minha mochila. Depois, abri meu e-mail novamente. Desta vez, não redigi outra reclamação ao conselho escolar. Em vez disso, abri uma nova mensagem endereçada ao gerente de TI do distrito, Sr. Landry. Assunto: solicitação de revisão de câmera. Corpo: prezado Sr. Landry, acredito que um incidente envolvendo a segurança pessoal foi registrado pela câmera do corredor do vestiário feminino na última terça-feira. Solicito acesso ou confirmação da existência da filmagem. Agradeço seu tempo e discrição. Fiquei olhando a mensagem por um minuto inteiro e depois a salvei como rascunho. Naquela noite, deitei na cama com a foto impressa debaixo do travesseiro. Pela primeira vez, não me senti caçado. Senti-me como caçador. Meu pulso estava calmo. Meus pensamentos, aguçados. Eu não estava mais pensando em justiça. Não naquele momento. Eu estava pensando em padrões, evidências, tempo. Quanto mais eles agiam como se eu não importasse, mais claramente eu os via. Sussurrei para a escuridão: se eu desaparecer, será nos meus termos. Poucos minutos depois, meu telefone vibrou no criado mudo. Número desconhecido, sem nome, sem prévia. Abri a mensagem. Estava escrito: você não é o único.
Não reconheci o número, mas o que me enviaram mudou tudo. A mensagem chegou a 1h17. Eu ainda estava acordado, deitado de costas no escuro, repetindo a imagem daquela câmera no corredor em minha mente. Meu celular vibrou uma vez no criado mudo. Apenas uma notificação, nenhum nome de contato. Havia um vídeo anexado. Sentei-me lentamente, o silêncio da casa amplificando cada som, o farfalhar do meu cobertor, o suave rangido do assoalho sob meu colchão. Apertei o play, prendendo a respiração. Estava trêmulo e granulado, como se tivesse sido filmado em segredo. A voz de Mason era inconfundível, mesmo sob o crepitar do vento do estacionamento e as risadas baixas. Ela chorou, cara, disse ele, sorrindo enquanto se encostava no carro de alguém. Um empurrão. Foi só o que precisou. Um borrão. O clipe foi interrompido abruptamente. Não me mexi por um minuto inteiro. Eu tinha certeza de que o silêncio na casa se quebraria se eu fizesse isso. Outra mensagem se seguiu. Desculpe. Eu deveria ter enviado isso antes. Eu não sabia o que fazer. Estava assinado, Rosen. Esse nome mexeu com algo enterrado. Rosen Chaves, meu amigo do 6º e 7º ano. Pouco tempo depois, ela se aproximou do círculo de Calista e desapareceu da minha vida do mesmo jeito que eu desaparecia da maioria das fotos. Uma terceira mensagem chegou momentos depois. Tenho o arquivo original. Se você quiser, encontro você atrás do Redwood Café na hora do almoço. No dia seguinte, matei aula e caminhei pelo longo caminho atrás da cafeteria em frente à escola. Rosen já estava lá, de pé sob o toldo, transferindo o peso do corpo de um pé para o outro. Ela parecia diferente, cansada, mais velha do que eu me lembrava, mas familiar no jeito como suas mãos ainda mexiam nas mangas. Ela não falou nada de imediato, apenas estendeu o pendrive. Eu não devia ter ignorado quando aconteceu, disse ela baixinho. Mas não consegui dormir depois daquela piada na assembleia. Eu sei o que ele fez, e sei que ela sabia. Assenti lentamente e peguei o drive da mão dela. Por que agora? Ela olhou para baixo. Porque você estava sangrando, e ninguém disse nada. Então ela se virou e foi embora. 2 dias se passaram. Não contei a ninguém sobre o arquivo. Guardei-o no fundo da minha gaveta, debaixo de um velho livro de preparação para o SAT. Não precisava assistir de novo. Já tinha ouvido o suficiente naquele único clipe. Mas então o envelope chegou. Eram pouco mais de 17 horas de quinta-feira. Eu estava sozinha em casa. Calista tinha uma reunião do clube e meus pais estavam em um evento beneficente local. Verifiquei a caixa de correio como sempre fazia, mais por hábito do que por interesse. Lá dentro, havia um único envelope pardo. Sem endereço de retorno, apenas o nome da minha família e a nossa rua impressos em letras maiúsculas genéricas. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. Lá dentro, havia uma coisa, uma foto impressa. Era eu deitado no chão do vestiário, com sangue escorrendo da têmpora, os olhos semicerrados, sem foco. O ângulo da câmera era desconhecido, ligeiramente alto, quase como se fosse do sistema de segurança da academia. Abaixo da foto, havia uma linha digitada. Ainda acha que o silêncio te protege? Fiquei paralisada na varanda, com o coração martelando, o ar apertado no peito. Mas então, como se alguém tivesse apertado um interruptor, tudo dentro de mim se aquietou. Alguém me viu. Alguém acreditou em mim. E talvez outra pessoa também estivesse cansada de ficar quieta. Naquela noite, enquanto esquentava as sobras de espaguete, minha mãe enfiou a cabeça na cozinha. Querida, que tal um corte de cabelo neste fim de semana? Só nós, meninas? Seu tom era gentil, até mesmo descontraído. Ela raramente pedia para fazer coisas comigo sozinha. Pesquei. Claro. Certo. Por um instante, algo em mim se suavizou. Ela entrou, abriu uma garrafa d'água e se encostou no balcão como costumava fazer antes de a vida começar a pender para Calista. Só acho que um visual novo ajudaria. E com tudo o que está acontecendo, ela fez uma pausa e acrescentou cuidadosamente: vamos manter as coisas leves por enquanto, ok? É a semana da entrevista para a Bolsa de Estudos da Calista. Ela está sob muita pressão.
O calor dentro de mim evaporou. Assenti uma vez. Claro. Não falamos pelo resto do jantar. Mais tarde naquela noite, sentei-me em frente ao espelho com o USB na mão. Meu reflexo me encarou, machucado, mas sereno, quieto, mas não silencioso. Sussurrei para mim mesma: sempre tive medo de que contar a verdade pudesse destruir a família, mas talvez ela já estivesse destruída, e eu finalmente estou olhando. Voltei para o meu laptop. Conectei o USB, copiei o vídeo para uma pasta oculta, abri um novo documento do Word e escrevi uma frase. Não estou fazendo isso para te arruinar, Calista. Estou fazendo isso para parar de me tornar menos do que sou. O cursor piscou sob as palavras como se estivesse esperando permissão. Abri a página oficial de registro de incidentes do Conselho Escolar. Meu dedo pairou sobre o botão de upload de evidências. A tela brilhou suavemente, iluminando minha mão. Então meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem. Ela vem atrás de você em seguida. A mensagem não me assustou. Confirmou que eu já tinha esperado o suficiente. Não respondi. Não perguntei quem a enviou. Acabei de largar o telefone, abri meu laptop e olhei para a miniatura do vídeo mais uma vez. O rosto de Mason, meio iluminado pelas luzes do estacionamento, congelado em meio a um sorriso irônico, como a piada final da qual ninguém deveria ter rido. Na manhã seguinte, eu estava no banheiro da escola entre o segundo e o terceiro período. Minha mochila estava no chão de ladrilhos, aberta ao meu lado, enquanto eu rolava as notificações. Meu polegar hesitou quando vi a publicação. Mason sorrindo. A legenda dizia: algumas pessoas sangram fácil. Acho que todos nós temos nossos talentos. Abaixo disso, uma reação se destacou. O então Calista. Ela não só gostou, como comentou: Deus abençoe seu coraçãozinho frágil. Meu estômago não se embrulhou. Meus olhos não lacrimejaram. Em vez disso, um silêncio estranho se instalou sobre mim, como uma névoa se dissipando. Tirei uma captura de tela da publicação, bloqueei meu celular e fiquei parado por um minuto inteiro dentro daquela cabine azul clara. Depois, saí, sequei as mãos e fui para a biblioteca. Durante o almoço, imprimi a correspondência, guardei o papel na minha pasta e voltei para o meu armário. O corredor estava meio vazio, algumas crianças ainda terminando suas refeições, outras reunidas em pequenos grupos de conversa perto das máquinas de venda automática. Abri meu armário e colei a impressão na parede interna, não para escondê-la, mas para lembrar. Se eu precisasse de uma desculpa para não recuar, murmurei baixinho: é esta. Mais tarde naquele dia, eu estava atravessando o corredor do ginásio a caminho da aula de história quando vi algo que me deixou paralisado. Thales Garver, uma caloura com uma voz suave e passos ainda mais suaves, foi imobilizada perto da estante de troféus por Ethan, amigo de Mason, aquele que ficou lá no dia em que caí e não fez nada. A alça da mochila de Thales estava presa no punho de Ethan. Ela ficou em silêncio, os lábios tremendo. Eu não pensei. Apenas me movi. Caminhei até eles, coloquei meu corpo entre eles e disse claramente: afastem-se agora. Ethan olhou para mim, presunçoso. Ah, qual é? A gente só estava conversando. Você me ouviu, eu disse, não mais alto, mas com mais firmeza. Ele me encarou por um segundo a mais, como se não conseguisse acreditar que eu ainda estava de pé. Mas recuou. Thales soltou o ar que claramente estava segurando e se pôs atrás de mim. Ethan deu de ombros como se não se importasse, depois se virou e foi embora, assobiando como um vilão de desenho animado. Do outro lado do corredor, vi o treinador Arvin observando. Ele não disse nada, mas mesmo assim fui até ele. Você viu isso? Perguntei baixinho. Ele se mexeu, sem jeito. É. Assenti uma vez. Por quanto tempo você acha que o silêncio mantém seu emprego seguro? Seu maxilar se moveu, mas ele não respondeu. Apenas desviei o olhar, como se o chão tivesse algo que valesse a pena estudar. Depois disso, acompanhei Thales até a aula. Ela não falou nada, mas sua mão roçou na minha na porta. Naquela tarde, encontrei um bilhete dobrado no meu armário. Sem nome, apenas 4 palavras rabiscadas em papel pautado. Você me salvou. Não pare.
Li-o 3 vezes antes de guardá-lo no bolso. De volta a casa, no silêncio do meu quarto, sentei-me de pernas cruzadas no chão e desdobrei o bilhete novamente. Achei que minha voz era baixa, sussurrei. Acontece que ela ainda não tinha atingido o alvo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que estava perseguindo algo. Senti que estava construindo algo. Naquela noite, enquanto eu ajudava a colocar a louça na máquina de lavar, meu telefone vibrou. Um novo e-mail. Sequei as mãos numa toalha e a abri. Assunto: oportunidade de depoimento agendada. Corpo: você recebeu 10 minutos para apresentar uma declaração e materiais de apoio na reunião do Conselho Escolar nesta sexta-feira, às 16h30, na sala 206. Meu coração não batia forte. Apenas se acalmou, como se eu tivesse pisado em terra firme depois de tanto tempo à deriva. Dobrei a mensagem na palma da mão como se fosse algo sagrado. Certo, disse eu suavemente. Vamos começar. Eu não precisava mais que eles acreditassem em mim. Eu precisava que eles me ouvissem. A reunião do conselho estava marcada para o final da tarde, o tipo de hora em que as sombras se estendem pelo chão de ladrilhos e até as luzes fluorescentes parecem mais frias. Cheguei 10 minutos mais cedo, conforme as instruções, sozinho, apenas eu, o USB na palma da mão e tudo o que me restava. A sala era retangular, com uma mesa longa no centro, cadeiras dobráveis dispostas ao redor como acessórios de uma peça, garrafas de água transbordando em porta-copos baratos e um quadro branco que ninguém havia tocado. Na outra ponta estava Calista, ladeado por nossos pais, minha mãe com pérolas, meu pai com seu blazer muito apertado nos ombros, ambos concordando como diplomatas em uma viagem de caridade. E ao lado deles, Mason, cabelo penteado para trás, blazer também, como se estivessem ali para uma sessão de fotos para a bolsa de estudos. Não cumprimentei ninguém, nem olhei na direção deles. Sentei-me na cadeira vazia do outro lado da mesa e deslizei o USB na madeira polida, como se pudesse queimar a superfície. A principal integrante do conselho, senhorita Evelyn Calder, ajustou os óculos de leitura e cruzou as mãos. Kate, você tem 10 minutos. Fiquei de pé. Minha voz não tremeu. Foi isso que eu vivi. Você decide se merece silêncio. Insirai o USB e apertei a barra de espaço. A tela do projetor piscou uma vez e depois voltou à vida. A filmagem começou. Não havia música, nem narração, apenas o som áspero do zumbido no corredor do ginásio, tênis rangendo e risadas seguidas do empurrão, do clangor do metal, do meu corpo batendo na borda do armário. Minhas mãos instintivamente tocaram a linha fantasma acima da minha testa. O vídeo terminou com Mason e seus amigos desaparecendo pela porta dos fundos. A sala prendeu a respiração. Calista foi a primeira a quebrar o silêncio. Sua voz era suave, comedida. Isso é horrível. Eu não sabia. Eu o teria impedido. Olhei para ela, não através dela, não além dela, mas para ela. Mason soltou um riso abafado, remexendo-se na cadeira. Estávamos brincando. As pessoas ficam tão sensíveis. Alguém perto de mim soltou um suspiro audível. Não por compaixão, mas por desgosto. Foi então que a senhora Calder levantou outra folha de papel. Esta foto foi enviada anonimamente, disse ela, segurando-a para que todos vissem. Ela é de 5 anos atrás. A foto era familiar. Eu a reconheci daquele pendrive que tinha encontrado mais cedo em casa. Calista na minha formatura da 6ª série, eu meio recortada do quadro. A voz da senhorita Calder quebrou o silêncio novamente. Isso não é um comportamento novo, é? Calista abriu a boca. Nada saiu. Minha mãe olhou para a mesa. Meu pai pigarreou, como se isso pudesse lhe dar mais ar. Depois vieram as declarações. Primeiro a de Sarah, uma linha lida em voz alta. Ela estava sangrando, e eu entrei em pânico, mas ela não chorou. Ela pediu papel toalha. Depois, o da Rosen. Dei o vídeo a ela porque não aguentava mais ver alguém mentindo para não contar a verdade. E, por fim, o bilhete do treinador Arvin foi digitado, em fonte simples, com palavras simples. Não falei porque estava com medo de perder o emprego. Isso não é desculpa. A sala ficou em silêncio novamente.
A senhorita Calder olhou para os membros do conselho e depois para a mesa à sua frente. Chegamos a uma decisão. Mason Jacques, suspenso por 30 dias letivos, remoção imediata de todas as capitanias de equipe e privilégios atléticos pelo restante do ano letivo. Calista Bron, liberdade condicional acadêmica aguardando investigação sobre conluio e intimidação de testemunhas. O Conselho anunciou o início de um comitê de reforma anti-bullying liderado por estudantes, cuja participação é opcional, embora altamente incentivada, tanto para alunos quanto para funcionários. Ninguém aplaudiu, não porque não fosse merecido, mas porque algo mais pesado havia se instalado na sala, um entendimento. Não fiquei para ver o que aconteceu em seguida. Levantei-me, guardei o pendrive de volta no bolso do casaco e saí. Não por vergonha, nem por orgulho. Eu simplesmente estava acabado. Não era vingança. Era libertação. Passei pela recepção e dobrei a esquina da ala da administração. O sol já havia se posto o suficiente para lançar um tom âmbar na calçada. Foi então que Mason saiu de trás da parede lateral. Sua expressão não era de raiva. Era ensaiada, quase presunçosa, como alguém que se apega a uma história que ainda considera importante. Isso não acabou, disse ele, em voz baixa e com os dentes à mostra. Não parei. Encarei seu olhar. Você tem razão, eu disse baixinho. Finalmente começou. Virei-me antes que ele pudesse responder, deixando o silêncio ser minha pontuação. Não esperei pela reação dele. Agora eu tinha uma voz e sabia exatamente onde usá-la. O fórum comunitário estava sendo realizado no auditório da escola, aquele com assentos de veludo vermelho que faziam barulho e luzes de palco empoeiradas que só piscavam direito se você chutasse a base da mesa telefônica. Mas esta noite, todos estavam acesos. Todas as fileiras estavam ocupadas, pais, alunos, professores, alguns rostos conhecidos do conselho e até alguns repórteres que reconheci do jornal local. Sentei-me na terceira fileira. Minhas mãos estavam calmas, apoiadas no meu colo. O pendrive estava guardado no meu bolso, mas eu não precisaria dele desta vez. Uma funcionária da escola subiu ao pódio e examinou a folha de papel em sua mão. Nossa próxima palestrante é Kate Bron, aluna do último ano. O murmúrio na multidão desapareceu. Era possível ouvir o ar se movendo. Eu me levantei. Minhas pernas permaneceram firmes, embora a caminhada até o microfone parecesse mais longa do que eu me lembrava. Cada passo no corredor ecoava, não por causa da acústica, mas porque, pela primeira vez, as pessoas estavam prestando atenção. Cheguei ao pódio, ajustei o microfone uma vez e falei, me chamaram de borrão. Acreditei até sangrar. As palavras pairaram no ar. Eu as deixei. Meu nome é Kate Bron. E o que aconteceu comigo naquele vestiário não foi apenas um incidente. Foi a ponta de uma ferida muito maior. Uma ferida tão silenciosa que a maioria de vocês nem sabia que existia. Fui apagada de 1000 pequenas maneiras, elogios herdados, aniversários separados, caronas esquecidas e sempre sendo a única que tinha que entender. Olhei para a primeira fila. Minha mãe estava com os lábios apertados, as mãos agarrando a bolsa. Meu pai estava sentado ao lado dela, como se tivesse engolido um prego. Calista não estava lá. Quer saber como os valentões sobrevivem? Continuei. Eles contam com o silêncio das pessoas, com os adultos virando as costas, com os colegas fingindo que não viram e, acima de tudo, com meninas como eu acreditando que merecem. Um leve alvoroço percorreu a plateia. Mas não quero mais. Assim que recuperei o fôlego para continuar, o assistente técnico na cabine folheou os slides, os recursos visuais pré-carregados que eu havia enviado antes. Então aconteceu. Sem aviso, uma foto piscou na tela atrás de mim. A foto da formatura do 6º ano. Calista sorrindo à frente, cabelo impecável, postura orgulhosa. Eu meio fora do enquadramento, bloqueada pelo ombro de alguém, um borrão, uma sombra, nada mais. A plateia não ficou boquiaberta. Não precisava. Virei-me e encarei a imagem. Aquela garota merecia mais, disse suavemente, depois voltei para a sala. Todos nós também. O silêncio que se seguiu não pareceu ausência. Pareceu atenção. Concluí com uma frase, não se trata apenas da minha história.
Trata-se de todos que você já deixou desaparecer. Os aplausos começaram devagar, não altos, não forçados, mas se espalharam, sinceros. Saí do palco sem precisar olhar para ninguém. Eu não precisava dos rostos deles. Eu já sabia como era o meu agora. No corredor do lado de fora do auditório, as frias luzes fluorescentes retornaram. O silêncio também. Calista passou por mim perto das máquinas de venda automática. Sem maquiagem, cabelo preso. Seus ombros estavam ligeiramente curvados para a frente, como se até sua coluna estivesse cansada de fingir. Ela não disse uma palavra. Não me olhou nos olhos. Não parei. A notícia já tinha se espalhado. Mason estava se retirando do distrito. Essa foi a palavra que usaram. Polido. Higienizado. Todos sabiam que isso significava que ele seria retirado antes que o conselho escolar emitisse algo pior. Continuei andando. Uma senhora perto da saída lateral tocou meu braço gentilmente. Seu cardigan cheirava a cravo e roupa limpa. Você falou pela minha neta, disse ela. Ela não pôde estar aqui esta noite, mas é como você. Fiz uma pausa. Foi a primeira vez na noite que fiquei sem fôlego. Eu também estava como ela, eu disse. Mas não mais. Mais tarde, depois que o prédio estava quase todo vazio e a noite voltou ao seu silêncio habitual, saí. O ar outonal cortava minha pele, fresco e revigorante. As folhas se perseguem pela calçada, como se tivessem que estar em algum lugar. Peguei meu celular. Uma nova mensagem de um nome que eu tanto procurava. Thales. A mensagem dela foi apenas uma frase. Obrigada por se levantar. Um dia eu também me levantarei. Não respondi nada imediatamente. Algumas palavras não precisam de resposta. Elas só precisam cair. E talvez seja isso que o poder realmente seja. Não ser barulhento, apenas não ter medo. A manhã de segunda-feira chegou como qualquer outra, só que agora os corredores não ecoavam com o mesmo peso. Mason tinha ido embora. Sem aviso, sem pedido de desculpas, simplesmente sumido. Seu nome não constava na lista de presença, e alguém disse que seu armário tinha sido esvaziado no fim de semana. Alguns disseram que sua família o transferiu para uma escola 2 condados adiante. Outros sussurraram que ele havia sido enviado para morar com um tio fora do estado. Eu não perguntei. Calista, por outro lado, ainda estava por perto. Seus passos estavam mais silenciosos agora. O turbilhão habitual de meninas não a acompanhava de uma aula para outra. Até o riso dela havia desaparecido. Naquela segunda-feira, eu a vi na entrada do refeitório. Ela parou por um instante e olhou diretamente para mim. Nem um olhar furioso, nem um sorriso irônico, apenas um olhar que continha algo vazio por trás, e então ela desviou o olhar. Não havia mais palavras entre nós. Talvez nunca tenham existido. As aulas voltaram ao ritmo. Minha cadeira ainda estava na última fileira na aula de história. Meu colega de laboratório ainda falava mais na aula de química. Eu ainda não me sentava em nenhuma mesa específica para almoçar. Mas algo havia mudado. Eu não era mais invisível. Os calouros que costumavam passar sem me notar começaram a me dar pequenos acenos no corredor. Eu os via observando, curiosos, cautelosos, mas não com medo. Alguns até sorriram. E no final da aula de inglês de quinta-feira, a senhora Arrows me puxou de lado. Vamos realizar uma oficina liderada por estudantes no mês que vem, disse ela, tirando um folheto da gaveta da mesa. Sobre voz, identidade e superação de adversidades. Acho que sua perspectiva significaria algo. Peguei o folheto com 2 dedos. O papel era grosso, impresso com intenção. Assenti uma vez. Mais tarde naquela noite, em casa, encontrei um pedaço de papel dobrado na minha mesa, não em um envelope, apenas deixado cuidadosamente em cima do meu laptop. A letra da minha mãe, inclinada e cuidadosa. Não te protegemos. Estamos tentando aprender como. Não amassei o papel. Não respondi. Apenas o coloquei debaixo da manga. Algumas coisas não precisavam de resposta, mas precisavam ser mantidas.
No final da semana, a Galeria da Juventude da comunidade inaugurou sua mostra de outono. Eles enviaram uma série que intitulei Amblar no Mor. Eu a organizei cuidadosamente, não apenas com a câmera, mas com a memória. Uma foto mostrava duas meninas em vestidos de formatura, Calista totalmente em foco, na frente e no centro, eu cortada de lado, cabeça levemente abaixada, meu crachá quase invisível e borrado. As próximas imagens exploraram sombras, reflexos em água corrente e momentos capturados em movimento com desfoque. Mas então as imagens finais mudaram novamente, a última delas sozinha no final da parede. Era eu, tirada na semana passada. Montei o tripé e o temporizador, enquadrei a foto cuidadosamente e fiquei sob a luz suave do sol. Fiquei de frente para a lente, centralizado no enquadramento, sem desafio, sem orgulho, apenas ali. Foi o enquadramento que escolhi. Um grupo de visitantes passou pela galeria atrás de mim. Alguns sussurravam. Outros tiravam fotos das fotos. Fiquei por perto, deixando-os passar como sombras. Então Thales apareceu ao meu lado. Ela olhou para o último pedaço e respirou fundo, como se tivesse segurado algo a semana toda. Você ainda não fala muito, ela disse baixinho. Eu sorri discretamente. Não preciso mais, eu disse baixinho. O que importa é o agora. Ela sentiu, e nós dois ficamos ali, ombro a ombro, deixando o momento se estabelecer. O zumbido de vozes desapareceu quando pensei no passado, não no vestiário, nem no corredor, nem mesmo na reunião do conselho. Pensei naquela foto da sexta série. Aquela em que eu não passava de uma garota borrada, o amor de outra pessoa. E, no entanto, lá estava eu. Calista uma vez me chamou de fundo desfocado. Mas eu não desmaiei. Eu me concentrei,